Tem como a pessoa estar nesse meio sem se sujar? Tem. Quando? Como? Não vai dizer que é o Lula, não. Não. Pelo amor de Deus. Olha só, é o que eu falo. Se você falar, Ciro Gomes já se sujou, claro, qual a Não, dúvida? a coisa que eu acho Lula. mais incoerente, sabe o que é? É o Ciro. O Ciro eu acho um cara inteligente pra caramba, tá? Mas eu não entendo como é que as pessoas não olham o que ele tá falando. Ele fala assim, rapaz, eu vi o Lula é bandido. Eu tava lá com ele lá, eu vi ele fazendo ele as coisas. roubou também, prevaricou. Eu vi ele fazendo as coisas, eu tava lá, e não sei o quê. Eu aconselhei ele. Rapaz, eu era ministro. Aí eu fico ouvindo isso e falo, Ciro, você não tá vendo o que você tá falando, não? Que você tava lá do lado. Você votou nele, pô. Você viu tudo e tal. Você E tá tava dizendo lá, que votou nele? Você não fez nada. Né? O povo não tá vendo isso, não. Ou ele tá mentindo, né? É o que eu falo. Olha, Ciro, você quer ganhar? Quero. Mas espera aí, Ciro. Você foi o mais queimado da campanha. Ele estava em terceiro da eleição, chegou a 16% e termina com 3%. Assim, e eu falo com muita pena, porque Ciro, em 2018, foi um dos caras mais votados em Brasília, uma votação fantástica, segundo lugar aqui no Distrito Federal. As pessoas amavam o Ciro, gostavam daquela retórica dele, bonita retórica, o aprofundamento na parte Começou de a cansar, economia. eu acho que aquele discurso dele começou a cansar o pessoal. Não, mas ele tem um aprofundamento muito grande. É porque ele perdeu o jeito de fazer política. Não se deve, ele estava numa linha, não se deve fazer política perdendo coerência. Qual é a coerência do Ciro? Falar de economia. Essa era a coerência dele. Ele conhece como ninguém economia. Mais que Bolsonaro, mais que Lula, 1000 vezes. Sim. Bota os dois no bolso. Sim. O Lula debateu economia com ele, chamou ele para a economia, porque o Lula sabia que o Ciro tinha mudado o discurso dele. Mas ali foi o grande erro da campanha dele, a partir do momento que ele perde esse discurso de economia para falar que o Bolsonaro é ladrão e o Lula também, e por conta disso tem que votar nele. Ele tinha que falar, olha, eu vou resolver o problema da economia do Brasil, porque nossa ferramenta, nossas questões econômicas de correção da inflação a partir de uma política de juros altos, isso está destruindo e corroendo todas as nossas contas públicas. A gente paga 700 bilhões de juros por ano, 700 bilhões de reais de juros por ano. Para quem? Para bancos. Quem criou isso essa tá dívida? Certo? Todos criaram a dívida, né? Porque, na verdade, quem cria a dívida é o sistema. Quem pagou a dívida externa com a dívida interna? Foi o Lula. Então. Só que é o seguinte, se você tem uma dívida dolarizada, que é a dívida externa, a dívida dolarizada cresce conforme o dólar que você não tem controle. Mas a dívida externa Quando era mais a dívida barata. interna, Era mais barato o juro. então, Aí negociou com a dívida interna para falar que fez só que o é melhor discurso você que ter pagou. só que é melhor você ter uma dívida interna que você controla com a sua moeda do que uma dívida externa que a moeda é americana. Então, assim, quando você fica refém de outro país, você não consegue fazer uma política É a tal econômica rolagem de internacional dívida muito que boa. tanto o Ciro fala, mas quem criou isso foi o Lula. Foi, mas essa é a ferramenta política, é a criação política, que não é exclusiva do Lula, é de todos. E o Ciro falou, não, quero É mudar igual isso o aí. roubo. O roubo também não é exclusivo do Lula. Mas porra, De Lula. todos. Mas Não, é de peraí, todos. Lula. Agora é o seguinte, governar sem um centrão, vamos lá, quem é que ganhou o apelido de Chuchuca do Centrão agora? Agora foi o Bolsonaro, pô. Por quê? Ele deu a Casa Civil para o Ciro Nogueira, do PP, o Centrão. Por que ele entregou o governo para o Centrão? Eu vou falar mal do Bolsonaro? De jeito nenhum. Ou ele fazia isso, ou ele ia ser impeachmentado há 2 anos atrás. Ou ele falava, olha, está aqui o seu governo, rouba à vontade. Rouba não, faz seus projetos. Né? É porque eu acho que cada um tem que responder por si nesse bolo aí. Paga a sua propina aí, como é que ele fazia? Ele pagava propina para pastor com dinheiro que era para ir para a educação. Isso quando você olha uma sistemática dessa, como é que o país vai dar certo? Pô, o cara está pagando propina para pastor com dinheiro que era para ir para a educação das crianças? Aí não tem como dar certo. Você fala, mas é porque o Paulo Freire... Aí ele fala do Paulo Freire sem nunca ter lido. Aí eu falo, olha, não, Bolsonaro, você também destruiu a educação. Você não só destruiu a saúde pública do país, você não investiu, você também destruiu a educação porque você pagava propina para pastor com dinheiro da educação. Você queria manter o seu poder, quando você entrega para o Centrão, você queria manter o seu poder e você sabia o que o Centrão ia fazer.